Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Afrânio Bernardes, que é o conselheiro e coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, o CODAME do CRM Paraná. O doutor fez no dia 7 de agosto, agora, uma palestra sobre o tema Como fazer publicidade médica ética. O que seria esse tema e qual a importância desse tema hoje, doutor? Bom, é através da publicidade que a gente se mostra para a sociedade. Essa exposição à sociedade, ela deve ter alguns limites, ela não pode ser de qualquer forma. Então, há um regramento ético emanado pelo CFM que, de uma certa forma, baliza esse comportamento na publicidade, dando alguns limites. Por exemplo, proibindo que o médico se valha do sensacionalismo, se valha da autopromoção ou até da concorrência desleal para se apresentar à sociedade. Então é uma forma de você proteger a sociedade e diferenciar a grande maioria dos médicos que faz tudo corretamente daqueles que atuam fora desse regramento. Bom, doutor, antes da gente poder aprofundar um pouquinho mais esse tema, para quem ainda não conhece o doutor, a sua carreira, o senhor poderia apresentar um pouquinho sobre a sua carreira profissional? Eu sou médico há 33 anos, tive uma formação em cirurgia geral, em cirurgia plástica e depois, não muito tempo, recentemente tive uma formação em direito também. Então eu também sou advogado. Estamos aqui no segundo mandato de conselho no CRM do Paraná e também sou membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do CFM. Ótimo, ótimo. E como coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, eu gostaria de pedir, por gentileza, se o doutor poderia comentar um pouquinho sobre o artigo 117 do Código de Ética Médica, que passou a vigorar agora com mais firmeza em 2019, sobre a exigência da divulgação do número do RQ junto com o CRM. Pois é, o RQL é um registro de qualificação de especialidade, ou seja, só detém esse número que é fornecido pelo CFM quem tem uma especialidade registrada e reconhecida nos seus conselhos. A emissão deste número já existe há muitos anos, há mais de 6, 7 anos. Ocorre que agora ele veio para o Código de Ética Médica, como um artigo exigindo que ele seja apresentado. De novo, é mais uma ação do CFM para proteger a sociedade e também o médico, aquele que é o especialista. Então, uma vez que eu anuncio o meu nome e coloco o RQE junto, eu estou garantindo para a sociedade que eu tenho uma especialidade que é registrada no CFM. O paciente que vem se consultar comigo, ele tem esse reconhecimento e essa garantia, e eu me demonstrando de uma forma diferenciada por ter essa qualificação. É uma vantagem para todo mundo, é uma vantagem para a sociedade, é uma vantagem para o médico que tem a especialidade e assim ele tem uma forma de firmar isso perante a sociedade e é de uma certa forma um estímulo até para aqueles que não têm especialidade para que possam vir a buscar essa qualificação. Sim. E os CRMs no Brasil, eles têm setores de fiscalização, Perfeito. Caso eles recebam denúncias de algum médico que não tem Perfeito. esse título de especialização, esteja se apresentando dessa forma, Perfeito. seja especialistas em cardiologia, dermatologista ou qualquer outra especialidade, quais são as ações dos CRMs nessas situações? Veja, extremamente essa diferenciação. Existe uma lei federal 3268 de 1957, que permite que o médico, uma vez registrado nos conselhos, como médico, ele pode atuar em qualquer área da medicina. Então, não há vedação para você atuar em qualquer área que você deseje, que o médico deseja atuar. Ocorre que, uma vez especialista, ele tem o direito de publicizar isso, tornar pública a informação de que ele é especialista. Aquele que atua numa área de especialidade, porém não tem o registro, ele não pode publicar essa especialidade. Então há uma diferença entre atuar e publicar. Então eu não tenho
a especialidade, eu não posso publicar, porque daí eu estaria enganando a sociedade de que eu estou no mesmo nível de formação de especialidade daquele que tem. Então, pode atuar, ele não pode publicar. O médico que não tem uma especialidade registrada, como é que ele se apresenta para a sociedade? Ótima pergunta também. Antigamente era muito comum se apresentar como clínico geral. Esse termo, por ele ser assim um pouco inespecífico, ele está sendo banido. Então, o médico que não tem registro, ele tem duas formas de se apresentar: como médico ou como médico generalista. Uma vez, por exemplo, que ele faça uma residência de clínica médica, ele se apresenta como especialista em clínica médica ou clínico médico. Tá? Então é uma diferenciação. Qualquer médico pode atuar em qualquer área, desde que ele não se mostre, se publicize à sociedade como tendo uma especialidade que ele não tem esse registro. Doutor, a sua carreira, a sua atuação é muito respeitada no meio médico, né, no Brasil. Então, assim, qual seria a sua orientação para os médicos que ainda não buscaram essa especialidade? Ótimo. Então, eu vou te passar uns números do Paraná. No Paraná, nós temos 27 mil médicos, aproximadamente, em atividade. Desses 27 mil, nós temos 2/3 com registro de especialidade. É um número bastante expressivo. Sim. Nós só temos 1/3 dos médicos que não têm especialidade registrada. Destes, vários fizeram todos os trâmites de formação, porém ainda não registraram aqui. Porque muitas vezes foi lá para o interior, não teve tempo de trazer a documentação. Então, não é raro que nós eduquemos, oficiemos algum médico que pratica, que tenha formação, mas não tem o registro. Então, nós temos também uma pequena parcela de médicos que têm a qualificação e só necessita fazer o registro. A gente faz isso como um estímulo. E, obviamente, para aqueles outros que não têm especialidade, também é uma forma de estimulá-los a voltar a estudar. Porque o médico, ele na formação de graduação, é uma formação absurdamente pesada. Aí ele sai da graduação e ele vai trabalhar. Aí começa a trabalhar e rapidamente também já está super sobrecarregado de trabalho. Na sequência, ele acaba se envolvendo com o trabalho e acaba deixando um pouco de lado a formação e a ciência. É uma forma de que esses médicos voltem a estudar, voltem a buscar um ramo, uma área, até porque uma vez que eu passo por um tempo atuando em várias áreas, eu posso buscar minha vocação, que muitas vezes ela não acontece na graduação. Ela acontece um pouco depois. É até bom isso, mas que ele não deixe de buscar isso. Ou, por exemplo, até continuar atuando nas grandes áreas da medicina, como, por exemplo, a clínica médica. Vai lá e faz uma residência, uma especialização de clínica médica e se especializa em clínica médica e registra esse título. Mas também tem esse efeito de estímulo para que aqueles que não têm especialidade busquem, se esforcem. A medicina é uma ciência de grande evolução, de uma atividade científica gigante, e o médico ele precisa constantemente estar se atualizando com as novas informações. Você imagine, um médico facilmente tem uma vida útil de 30 a 40 anos. Se a cada 10 anos ele passa 10 anos praticamente distante da formação e da ciência, vem uma nova geração com novas informações e ele acaba sendo desatualizado. Embora tenha a prática, ele na questão da ciência ele acaba ficando para trás. Então, uma vez ligado a uma especialidade, é uma forma dele buscar essa atualização, porque daí, obviamente, há as sociedades das suas especialidades que promovem inúmeros eventos científicos, e ali ele está se atualizando constantemente. E a forma de divulgar essa especialidade, essa formação dele, também está mais facilitada, né? Ele tem um aplicativo onde ele tem a descrição, como que funciona? Muito fácil. Eu, por exemplo, tenho instalado no meu telefone um aplicativo do CFM, que você digita o nome do médico e o estado, ele vai dar a ficha do médico ali, dizendo os lugares que ele pode atuar, que ele tem registro, por exemplo, em mais de um estado, e o registro de CRM do local, porque o número do CRM
é das unidades federativas e as especialidades que ele tem com seus RQEs. Muitas vezes o próprio médico não sabe que ele tem esse RQE, mas é só ele entrar nesse aplicativo ou no site do CFM ou no site do CRM local, que consta tudo isso lá. E daí basta ele ver um número e publicar o número da especialidade dele. Só para a gente poder fechar melhor essa questão ainda do desenvolvimento, do estudo contínuo, a orientação que o doutor daria para quem ainda não tem uma especialidade? Se essa pessoa já definiu dentro de si, porque é uma especialidade que ele seguirá ao longo da vida dele profissional. Se ele decidiu, ele tem que buscar de algum modo fazer essa formação. O CFM, em conjunto com a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica, eles estabelecem os parâmetros para que você tenha uma formação que possa ser registrada como uma especialidade válida. Não adianta só você fazer um curso de especialização se você não tem os requisitos básicos para poder registrá-la. Há sim parâmetros que permitam que você execute, tenha na sua formação, para poder registrar isso. É extremamente importante. Tem um momento que o médico vai ter que deixar um pouquinho de lado todo aquele peso da atividade profissional para recuperar a vida acadêmica e ter a sua formação. É o que vai distingui-lo do médico que teve só a graduação. E doutor, para os médicos que estão falando sobre as dificuldades da profissão, qual seria o seu conselho, a sua palavra para eles? Especialização, ciência. Nós vimos recentemente uma abertura enorme de escolas de medicina. Então veja, se já há uma queixa da dificuldade, ela vai ficar muito pior. Há uma expectativa de que hoje nós tenhamos mais de 34 mil alunos registrados no primeiro ano de medicina. Então imagine daqui a 6 anos. Vamos supor que a gente tenha quase 70% desses médicos se formando, a gente vai ter mais de 24 mil médicos por ano se formando. É uma população gigante, ou seja, ficará pior. Então, como que o médico pode se destacar da grande massa? Estudando, indo atrás da ciência, se qualificando, se diferenciando. É isso que vai fazer a diferença, é o estudo. Desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade, doutor. A nossa conversa foi muito esclarecedora, muito enriquecedora e gostaria que o doutor desse uma última palavra para essa comunidade médica que está nos vendo. Uma vez que essa exigência ela agora faz parte do Código de Ética Médica, que é de o doutor colocar o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, quando ele possuir o registro dessa especialidade no Conselho, ela não tem o condão de cercear a atuação de ninguém. É simplesmente para que aqueles médicos que a detêm agreguem junto com o seu número de CRM. Então não tem a conotação nenhuma de cercear a atuação do médico. Os médicos continuarão atuando da forma como sempre atuaram. O que não pode, e que nunca pôde também, que o médico não pode anunciar titulação ou especialidade que ele não tenha registro nos conselhos. Então, é só um reforço disso, na verdade. E é até uma forma de privilegiar o médico que tem especialidade, para que ele divulgue. Então, a gente, na verdade, quer que o médico divulgue a especialidade dele, para que você traga uma segurança para a sociedade, que ela está ali se consultando com um médico que tem especialidade. Ela deve ter até uma conotação de informação da própria sociedade, para que a sociedade entenda o que significa esse RQE. Claro, agora nessa fase a gente está explicando muito mais para os médicos, mas para frente nós teremos essa informação à sociedade. Então, uma vez que eu tenho RQE, eu não preciso nem ir lá buscar no site do CRM ou do CFM se aquele doutor tem especialidade, porque o próprio número atesta essa especialidade. O outro lado, o outro viés são os médicos não especialistas. Então seria um momento de estar chamando a atenção para que esses médicos busquem, ou se já têm a formação, que façam o registro nos seus conselhos, ou se não tiver e já tiver a vocação definida, que busque essa especialidade e no futuro faça seu registro.
Então, assim, na verdade, é um benefício para todo mundo, é um benefício para a sociedade, é um benefício para aqueles que têm a especialidade e agora tem uma forma a mais de atestar essa especialidade e para aqueles que não têm, como um estímulo para buscar. Então, muito obrigada, doutor. Foi muito bom tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado a vocês.